O meu nome, naquela época, era considerado de alta periculosidade por ser um dos líderes de algumas comunidades. Eu comecei a vender para os traficantes. E você é tão cego naquela vida que tu vai almejando crescer. Crescer, querer cargo, querer confiança. Quando morre muitos companheiros, entre ele o dono, e aí chegou a minha vez de assumir. Não mais como um vapor, não mais como um gerente, mas assumir por inteiro aquela comunidade. Aí eu passo a ser o líder da comunidade. E eu fui preso pela primeira vez, com entorpecente, com cargas, e falei para eles assim, olha, Cezinha da Cidade de Deus morreu. Eu acabei de orar com os irmãos, entreguei minha vida para o Senhor. Eles olharam para mim assim, que é isso? Falei, Cezinha da Cidade de Deus morreu. A partir de hoje eu vou seguir minha vida com o Senhor, não quero mais criminalidade, não quero mais ser líder, não quero mais esse dinheiro, eu quero mais nada. Eu quero ser uma nova criatura. Ele não é futuro, o crime não compensa. Esse é um novo formato de vídeo que estamos trazendo aqui para o canal. Os documentários maiores, aquelas histórias mais detalhadas que vocês já conhecem, vão continuar normalmente, pode ficar tranquilo. Criamos esse novo formato aqui para você não ficar ansioso esperando tanto tempo para um novo filme. E além dos testemunhos, em breve vamos produzir mini docs, histórias mais curtas, compactas, mas com a mesma essência dos documentários. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Compartilha esse vídeo, manda para meio mundo de gente. Valeu e fica com o vídeo. Meu nome é Marco César. Marco César, eu fui conhecido como Cezinha, tinha um vulgo de Cezinha no Rio de Janeiro, na comunidade, conhecida como CDD, Cidade de Deus, né? E ali eu iniciei uma vida muito negativa, onde eu comecei a me envolver naquelas coisas erradas, né? Natural do Rio, casado com uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um homem resgatado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sem eu merecer nada. O que eu merecia era o inferno, mas o Senhor, graças a Deus, teve misericórdia de mim. Nasci e criado na comunidade, né, na periferia. E, assim como todas as crianças, todos os jovens, sonhos de ser jogador, de ser alguma coisa na vida. Mas, por outro lado, frustrações, né? Muitas frustrações. Estudei por um período e quando atingi a idade ali de adolescente e comecei a desobedecer minha mãe. Não fui criado com pai, fui criado apenas com a minha mãe, minha avó. Comecei os meus erros na minha vida. Aos 12, 13 anos de idade, começou ali a fuga do colégio pelo futebol e pelas amizades, e onde isso hoje me faz muita falta. Eu praticamente não tenho estudo, né? E por não ter estudo, não tive oportunidade, minhas mesmo, pelos meus erros, pelos meus vacilos. Não querendo aqui me fazer de vítima, né? Tem muitos que já vi muitos documentários, principalmente no Rio, de onde eu sou, as pessoas vão fazer algumas entrevistas e começam a culpar A ou B. Eu não culpo, eu culpo a mim, entendeu? Os meus erros. Tem uma palavra que fala, Miguel, em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desses caminhos são caminhos que vai levar o homem à morte, ou uma morte mesmo física ou espiritual. Então eu trilhei pelos meus caminhos, né? Os meus erros, procurei os meus caminhos, e aí eu fui crescendo. Fui crescendo e aos 14, 15 anos eu começo a conhecer coisas erradas, ilícitas, como narcótico, né, droga, maconha, e eu fui me aprofundando cada vez mais nos meus erros. Um abismo vai chamando o outro abismo e eu fui errando, fui me deslizando, me distanciando dos conselhos da minha mãe, que como mãe sempre quis o meu bem, nunca o mal, né? Porém não tinha uma cultura também para poder cuidar direito, né? Vendo também dos seus erros dos passados, e assim foi a minha infância em uma comunidade, na Cidade de Deus. E é onde eu comecei a me envolver com coisas erradas, já jovem, adolescente. Você tinha que idade aí? Aí eu já tinha 14, 15 anos,
quando é me apresentado a primeira vez maconha, cocaína e o roubo, né? Por vir também de uma família muito pobre, carente praticamente de tudo, tanto no alimento como um vestimento, então não tinha quase nada. E eu mesmo procurei adquirir essas coisas pelo lado mais fácil. Aí foi o meu erro, nessa idade. E comecei a me envolver. Veio o uso da entorpecente, né? E aí começou a vir ciladas em cima de cilada. Numa comunidade assim, o jovem procura, nem todos, né? Não é falta de oportunidade, mas a gente procura o lado mais fácil. Falando de mim, eu procurei o lado mais fácil. E eu procurei o caminho da droga, do tráfico. E muito cedo eu comecei a me envolver. Como foi esse teu envolvimento no começo? Eu comecei a vender para os traficantes. Vender para adquirir um dinheirozinho. Se chamava-se na época vapor. Vapor, o que ficava com a carga na mão para vender. Uma balinha, outra, com segurança do lado, não meu na época, segurança do tráfico, né? Mas eu comecei ali como vapor, para vender, para adquirir um dinheiro fácil, para comprar um tênisinho, uma roupa, e até mesmo o que comer, tentar levar alguma coisa para dentro de casa. Certo de que minha mãe não aceitava aquelas coisas, né? Mãe nenhuma não quer esse caminho, esse dinheiro fácil. Como é um dia como vapor? Como era teu dia? Tu fazia o quê? Pegava carga, se chamava assim, um pacote com mais ou menos uma quantidade, ou 50 balinha, ou 100, e ali dentro desse pacote já vinha o lucro de quem vendia. No caso do vapor, que era eu, né? E ficava aguardando vez, era fila de jovens querendo vender para adquirir um dinheirinho, todo mundo aguardava a sua vez. E quando chegava a minha vez, eu ficava ali. Enquanto não acabava aquela venda daquele pacotezinho, eu estava ali. Eu tinha que estar ali, correndo risco, na polícia, arriscando minha vida de ser preso, ou até mesmo de perder a vida por vender aquele narcótico. E aí depois de ser vapor, qual foi o próximo passo da sua vida? Pronto, aí começa a galgar, né? Trilhar, como eu disse, um abismo vai chamando outro abismo, as ilusões vai vindo e você é tão cego naquela vida que tu vai almejando crescer. Crescer, querer cargo, querer confiança, querer agradar o patrão para tu crescer. Então, essas cargas vinham de uma embalação. O que era a embalação? Chamava-se um lugar que se reunia num quarto, seja lá o que for, para fazer aqueles produtos e jogar para a pista. Então, esse lugar que se fazia o produto já era um cargo maior do que o vapor. E com 19 anos eu cheguei a esse lugar, de já como se fosse um gerente da indolação para distribuir para os locais que se vendiam. E eu cheguei a essa carga. Aí já vem condições a mais, já vem respeito a mais, né? E assim foi, aí eu cheguei. Até que eu, com 19 anos de idade, eu, num desses lugares, produzindo a situação para lançar, acontece uma operação dentro de uma comunidade, a polícia cerca o determinado local e eu fui preso pela primeira vez, com 19 anos de idade, com entorpecente, com cargas, né? E a primeira vez eu fui preso. Quanto tempo na cadeia? Aí eu fui condenado a 5 anos pelo tráfico, mas sendo um jovem ali, né? Um bucha praticamente ali, na verdade. E cumpri 3 anos dessa primeira vez. 3 anos. Fui parar num sistema penitenciário chamado Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, um presídio muito conhecido na época, onde se teve muitas guerras, e eu como jovem, aí eu com 20 anos,
pelas transferências, fica em algum lugar, nas concentrações, nas Polínter. E com 19 anos eu fui parar nesse presídio chamado Ilha Grande. E como é a vida no presídio? A vida do presídio é encarcerado. Encarcerado, né? Na verdade, quem sofre mais são os familiares, porque eu estava ali pagando pelos meus atos, pelo que eu procurei, pelas consequências, colhendo o fruto daquilo que eu plantei. Muitas das vezes consciente, outras das vezes não inocente, iludido, digamos assim, entendeu? Mas eu não tinha mulher na época, então quem vai me visitar é minha mãe, e minha avó e minhas irmãs. Então, na verdade, a família sofre mais. No sistema, a gente cumpre ali. Tem almoço, janta, tu fica com uma vida, na verdade, porque o sistema não recupera ninguém. Onde, na verdade, Miguel, ele é uma fábrica. Uma fábrica que nos transforma cada vez mais em um monstro. Por quê? Porque ali eu conheci pessoas. Eu me envolvi cada vez mais. Peguei conhecimento, amadurecimento pelo lado do mal e um lado negativo. Isso é a primeira vez com 20 anos, 21 anos, entendeu? E eu cumpri 3 anos da primeira vez e saí dali, quando eu saí de liberdade, saí com a minha mente pior, com mais maldade, com mais malícia. Dentro do sistema eu passei por umas situações onde eu perdi uma irmã faleceu, numa chacina no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Então aquilo ali me levou a ficar mais revoltado. Em vez de sair regenerado, recuperado, eu na época saí com desejo de fazer justiça, né, com ódio no coração, entendeu? Então a vida de um sistema é assim, tu fica vagando, joga bola, joga um futebol, fica conversando coisas alheias, fazendo planejamento para o mal, ainda que dentro do sistema também, a gente vai chegar na outra parte que eu passei, que não foi só uma vez, existe o evangelho, né? Existe o evangelho, ainda que tem coisas do mal para o crime, mas também tem muitas coisas boas. Tantas pessoas saem dali regeneradas, recuperadas, ouvindo a palavra do Senhor. Aí depois de 3 anos você sai, e aí? 3 anos eu saí, eu e meu irmão, que nessa passagem eu era gêmeos. Eu e meu irmão fomos presos junto nessa ocasião, dentro dessa tal casa, né? E nós saímos e já saí com mais bagagem, com mais conhecimento, e a comunidade onde eu fui criado, onde eu nasci, estava passando por um problema difícil, dentro da hierarquia ali, né, do tráfico. E eu e meu irmão, por convite do rapaz que era líder, aceitamos o desafio de assumir a comunidade. Novo. Aí eu já estava com 22 para 23 anos de idade, por aí. Pode falar o nome da comunidade? Cidade de Deus. A Cidade de Deus ela é dividida em 4 partes. E nós éramos da parte do AP, chamado AP. O que é o AP? AP é um conjunto habitacional de apartamentos dentro da comunidade. Por isso o nome AP. E pronto, aí foi o caos. Veio a sucesso, a embriaguez. Eu não era mais aquele vaporzinho de que 3 anos atrás somente vendia para adquirir um dinheiro fácil. Aí eu já estava portando uma arma, já estava correndo risco, nosso nome sendo rolado como tal, entendeu? Os riscos já são maiores, a gravidade já é maior, a responsabilidade já é maior. E aí eu e meu irmão assumimos a comunidade para aquele rapaz. Tinham quantos homens, em média, no tráfico? Varia, né? De cada comunidade, pode ter 30, 40, 50. Ali, nessa época ali, eu não lembro exatamente quantos eram, mas eu posso dizer que na nossa comunidade tinha mais de 30, mais de 40.
Isso assim, diretamente. Indiretamente, né, são muitas mais pessoas. E aí você passou quanto tempo ainda nessa sendo líder? Como líder, para esse rapaz ficamos ali mais ou menos um ano e alguma coisa até que ele sai. Até que o líder, o chefe sai. E aí a situação fica bem mais séria, né? Porque era o chefe, era o cabeça. E aí sim, se transformou de 30, talvez 40, para mais de 60. Porque muita gente aderiu a ele, não era só mais a gente, era muita gente. Né? Para a época, para a criminalidade, digamos assim. Hoje a gente sabe que o crime não compensa, né? É um lado negativo, é um lado fora da lei, mas dentro da comunidade, infelizmente, Miguel, a visão não é essa, né, de quem está iludido. No livro de João 10:10, a Bíblia vai falar que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, Satanás, num contexto de comunidade, de periferia, ele vem com a cegueira total para destruir. Então, o jovem, uma criança, quando cresce ali, no meu caso, né, não justificando, oportunidade tem e são muitas. Só que, como eu falei, nós procuramos o caminho mais fácil. E o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, ele vai tentar, porque a função dele é lançar almas ao inferno. Então ele vai pegar esses jovens, essas crianças, eu no meu caso, tinha um camarada chamado Zé Pequeno na época, tem um filme de Zé Pequeno, ele era líder da comunidade que eu futuramente fui líder. O Zé Pequeno, lançou-se o filme, Cidade de Deus. Então, todo mundo idolatrava esse camarada. E depois dele, começamos a idolatrar o falecido Valquir. Eu posso citar o nome porque ele já faleceu, que era o meu líder na época, né? Então, assim, como se fosse o nosso super-herói na comunidade, né? O nosso Batman, o nosso super-homem e tal. As crianças vê os caras de fuzil, portando pistola, com muito ouro pendurado, moto, aquelas coisas todas, muitas mulheres em cima. Então, o inimigo, ele faz isso, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Deus não venha a ser manifestada, o poder de Deus. Então, os nossos olhos, a gente quer aquilo ali, a gente almeja, a gente deseja. Tudo que aqueles caras querem, o jovenzinho já cresce iludido com aquilo ali. Quando pequenininho, eu sou nascido e criado na comunidade, então a gente já botava uma armazinha de plástico e ficava brincando de polícia e ladrão, polícia e ladrão. Eu sou fulano de tal, era assim. Eu sou o Zé Pequeno, eu sou o Valquir, eu sou meu amigo. Aquilo, vendo hoje, quando as escamas dos olhos vai caindo, a gente vê que as nossas vidas estão sendo amaldiçoadas, Miguel. Por aquilo ali, pelo aquele desejo, pela aquela vontade. Entendeu? Então, quando o Valquir sai e assume, meu amigo, ele com a tua inteligência, para aquele lado voltar, ele bota a comunidade fortemente armada. Pessoas de tudo quanto é lugar vai querendo ficar ali para ficar com ele, porque ele era um cara famoso, conhecido, e nós estávamos ali, crescendo junto com ele ali. O dinheiro crescendo, a fama crescendo, todo mundo com moto, aquelas coisas que uma comunidade proporciona. Porém, um abismo chama outro abismo. Com o passar do tempo, aquela comunidade ficou tão quente que ele não deixava que policiais entravam, né? Como a gente acompanha, né? De que maneira? Na violência, no tiro, isso e aquilo. Então, desafiou a lei. Desafiou a lei, então todo mundo passa a ser jurado pela lei. Né? Se entrar, vai morrer. Se entrar, vai morrer. Então, passou-se um tempo, começa a morrer muita gente. Muita gente, Miguel. Dentro da comunidade, através de guerra. Com a justiça, com a lei. Um dia eu perco meu irmão. Minha irmã era gêmea. Numa dessas trocas, né, desses confrontos, eu perco meu irmão. No dia que meu irmão faleceu, nós tínhamos 25 anos. Não estava tranquilo, foi um momento sombrio, era dia de finado.
Tava um clima ruim na comunidade, né? Sombrio mesmo. E nós estávamos numa adrenalina, movido pela dependência química, nós estávamos, não só eu, ele, mas tinha uma galera armada e nós estávamos numa dependência química ali, uma adrenalina e já tinha conhecimento que a polícia ia invadir. E eu chamando ele não queria. Vamos, que às vezes a gente falava assim, se tocar, vamos evitar tiro, né? Vamos se tocar, porque se a polícia entrar, vai ter tiroteio. Sempre quando entrava, tinha tiroteio, sempre ficava alguém, né? E naquele dia eu não imaginava, nem sabia que estava ali naquele momento, ali poderia qualquer um de nós a qualquer momento descer a sepultura. Então eu chamando ele, não vou, uma teimosia, né? Uma teimosia. E não vou ficar aqui mesmo, rapaz. E conversa vai, conversa vem, a ponto de discutir, mas eu, pelo bem dele, querendo tirar ele da rua, porque nesse momento eu vi que ele não estava legal. Até que ele não foi, e do nada a polícia realmente veio. Cerca de um lado, cerca do outro, e naquele momento da fuga ele já sabia aonde era a trilha, o beco que a gente costumava refugiar para ir para outro lugar. Então a polícia chega pela avenida, por baixo. Avenida num lado e já estava esquematizado por onde a gente uma tropa no outro canto onde ele sabia, e aí assim aconteceu. Semelhante ao que teve agora Desse jeito, lá no complexo, né? Foram para mata, aguardaram e aconteceu o que aconteceu. Então, aí do nada, eu sei que foi Deus, hoje eu vejo. Eu e ele só andava junto, mas o rapaz era do lado dele, só andava junto. Ele seguiu um caminho de correndo, atravessamos uma praça na comunidade. Vocês trocaram tiro ou já fugiram? Foi do nada, não, a gente fugiu tentando evitar. Só que quando a gente chega lá na frente, onde a polícia já estava com uma tropa esperando, aí houve uma batida de frente, aí houve confronto. O que aconteceu? Alguma coisa me tirou dessa frente. Quando estava chegando perto de onde estava a polícia aguardando de tocaia, eu virei o caminho. Não sei por que naquele momento, meu irmão. Hoje eu entendo que foi o Senhor me guardando ali. Eu virei o caminho e ele foi com a rapaziada, seguiu em frente. Eles bateram de frente com um monte de polícia, ó. Ele foi o único que morreu. Uns 4 foi baleado e ele foi o único que morreu nesse dia. Entendeu? Ele foi o único que morreu nesse dia e foi aquele desespero. E tu tinha saído por outra viela, seguiu. Consegui me tocar, consegui entrar numa casa. Foi desespero. Acredita que algo no meu coração dizia que ele tinha morrido sem eu saber? A gente era gêmeo mesmo, da mesma placenta, igualzinho. E eu falava assim, meu irmão morreu, um desespero. Cheguei no lugar, me guardaram a comunidade e eu queria saber o que era. A viatura saiu, só fiquei sabendo que saiu com alguém na mala. Ninguém sabia quem era. Mas eu, no meu coração, falava, foi meu irmão morreu mesmo. Quando eu soube que foi meu irmão, aí eu entrei em desespero. Total. E aí foi um choque, mas era aquela vida. Então, quando morre muitos companheiros, entre ele o dono, e aí chegou a minha vez de assumir. Não mais como um vapor, não mais como um gerente, mas assumir por inteiro aquela comunidade. Aí eu passo a ser o líder da comunidade. Ela era um complexo que tinha outras comunidades chamadas Bariri, Pantanal, tudo interligado ao AP. Então passei a dominar essas comunidades. Entendeu? E aí, a vida agora como líder? A vida como líder aí já é outra história, né? Já é outra história. Tu já passa a ser um cara marcado, queimado, procurado, né? E assim foi comigo. E aconteceu muitas coisas na comunidade, entre essas coisas guerra, coisas antigas. Antigamente tinha muita divisão dentro da comunidade, então guerras dentro da própria comunidade. E num desses episódios eu fui preso já como líder, depois de alguns anos. Eu fui preso dentro da comunidade, aí o nome sai no jornal, aquelas coisas todas, aí eu já sou preso pela segunda vez. Teve a primeira ocasião, já sou preso agora pela segunda vez.
como chefe, como líder. E eu sou sentenciado como líder, né, há 10 anos. 10 anos pelo artigo 12, tráfico. E desses 10 anos eu cumpri novamente. Fui para Bangu 1, Bangu 2, e ali já é uma outra história, um contexto totalmente diferente, porque eu já estou maduro, já sou mais cascudo, não sou mais aquele jovenzinho. E eu cumpri nesse período 9 anos de sentença. 9 anos de sentença. E como foi que tu viu pela primeira vez o evangelho? Foi quando eu fui preso já como líder. Eu tenho um irmão chamado Alexandre, o pastor Alexandre, do Rei, um irmão querido. Ele pregou o evangelho para mim. Ele começa a pregar o evangelho, tentar pregar o evangelho para mim em liberdade. Eu na comunidade. Aí eu já era o líder. Eu junto com segurança, com a rapaziada, fortemente armado, só andava assim. E esse rapaz passava para lá e para cá, uma vez com os irmãos, outra vez sozinho. E ele vinha muito ousado. Eu, como líder, ele vinha no meio porque ele já tinha amizade com a gente, né? Na comunidade é assim, como as irmãs do Coque, que tu fez alguma entrevista, eu admiro porque tem autoridade mesmo. Aí eu repito aquele versículo que tu cita muito, Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos, né? Então, assim, o evangelho, rapaz, não é uma religião. Não é um sistema, não é um dogma, é o poder de Deus, cara. Foi muito interessante aquilo que tu falou. Então, é um versículo que seguiu muito a minha caminhada e segue. No início da minha conversão, esse foi um dos versículos, o outro foi de Mateus 11, 28, 29 e 30, quando o próprio Jesus falou, né? Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses versículos, a Bíblia toda é poderosa, entendeu? Mas esse versículo marcou muito. Então, quando eu comecei a ouvir o Evangelho, rapaz, esse texto de Romanos 1,16, eu comecei a entender que tinha um poder sobrenatural, tinha um governo sobrenatural, um reino celestial dentro de um homem. Isso é real, entendeu, Miguel? Que era capaz de transformar o maior dos pecadores, o maior dos criminosos, a uma nova criatura. Hoje eu tenho uma família, cara, restaurada, e eu fico olhando assim, que poder de Deus maravilhoso. Capaz de dar um homem uma nova mentalidade, fazer o homem enxergar de forma diferente, mudar as palavras. Era um cara totalmente demoniado, digamos assim, revoltado com a vida. Da minha boca só saía palavrão, liderança, facção. Eu era de uma facção por nome muito conhecido chamado do Vermelho, entendeu? Até que esse irmão, ele começa a passar no beco onde eu estava, armadão, e ele vinha, eu servia a outros deuses, né? Era endemoniado, e falava assim para mim: me dá uma atenção, me dá um tempo da tua atenção. E eu usava muito droga, entendeu, Miguel? Muita cocaína. Então eu ficava na adrenalina total. Já tinha perdido meu irmão, já tinha morrido tanta gente. Então, assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. A minha mentalidade, né? Eu vou morrer lutando. Eu vou morrer lutando. Vou morrer, mas vou matar também. A mentalidade de um criminoso. E quando a polícia vinha, a gente já estava preparado para revidar, para dar. E quando esse irmão veio pregar o evangelho, tentar pelo menos, falava: olha, irmão, não fica aqui não. Se a polícia aparecer ali, eu vou largar o dedo. No linguajar antigo, né? E aí ele ia embora. Rapaz, esse passava assim para lá e para cá na comunidade, ele era cria também. Passava esse dia e outro, eu encontrava sempre com ele. E ele tentava: posso falar do evangelho hoje para você? E eu nunca dava atenção. E, rapaz, até que quando eu fui preso dessa segunda vez, numa operação, eu cheguei dentro do sistema, numa carceragem,
Aí a primeira visita que eu tive da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, aí eu querendo conversar algumas coisas, querendo tratar de alguns assuntos, cheio de raiva, cheio de ódio. Quem estava lá? O irmão, que tanto tentou evangelizar, levar a palavra do reino para mim em liberdade, e eu não permitia. Aí esse irmão estava lá. Rapaz, quando eu vi esse irmão, isso é verídico, não é história de carochinha. Quando eu vi esse irmão, meu coração acelerou, me deu uma raiva. Eu querendo conversar com a minha esposa, e esse irmão lá, eu falei assim, aí eu num pátio de visita, eu falei, não acredito que esse irmão tá aqui, não acredito, cara. Aí eu cheguei perto dele, bofando. Meu amigo, ele chegou perto de mim, do lado da minha esposa, falou assim, eu orei a Deus para te colocar aqui dentro. Aquela palavra veio como uma ira, Miguel. Eu falei, que conversa é essa? Que papo é esse? Eu era cheio de gíria. Eu falei, que conversa é essa? Eu orei a Deus, tu pode me agredir, tu pode ficar com raiva, pode falar o que você quiser, mas Jesus te ama. E eu orei a Deus para te colocar aqui dentro, porque só aqui você ia dar atenção a Deus, para aquilo que Ele quer transmitir ao teu coração. E falou outras palavras lá, né? Eu falei, não, irmão, não fale isso não. Que papo é esse, pastor? Eu falei, sim mesmo. Que conversa é essa? Ele, irmão, tu pode falar o que quiser. Aí ele começou a citar um monte de nome que tinham descido à sepultura, inclusive meu irmão, o falecido Valquí e outros nomes, foram tantos, Miguel, mais de 100, se eu fosse contar dos meus parceiros antigos que morreram, desceram à sepultura. E ele começa a falar, Deus te guardou aqui, Deus tem um plano de salvação, Deus tem uma obra na tua vida, isso, aquilo. Falei, não, mas não fale isso não, irmão, tô cheio de raiva, eu torci aqui, você vem. Ele, irmão, Deus te colocou aqui, te guardou, porque só dentro do presídio você vai ouvir o evangelho. E aconteceu, Miguel. Eu saio daquela carceragem, na mesma semana eu fui transferido, porque dentro da hierarquia ali do Rio de Janeiro, o meu nome naquela época era considerado de alta periculosidade por ser um dos líderes de algumas comunidades, entendeu? Então eles me transferiam rápido, eu não parava no lugar. Eu fui sendo transferido, fui para outro lugar, onde eu chegava, quem estava lá? O meu amado irmão Alexandre. E aquilo, eu não era liberto, eu ficava com raiva, eu falei, não acredito, esse irmão aqui de novo. Meu amigo, eu fui para uma carcerária chamada 31 DP, em Ricardo de Albuquerque. Eu cheguei lá, esse irmão chegou lá também, com a minha família. Inclusive, a mulher que cuidava das minhas coisas que eu pertencia, os deuses que eu entreguei a minha vida outrora entre pactos, maligno, diabólico, era a mãe dizia lá, hoje nós sabemos que nós somos santos, né? Então a mulher, graças a Deus, ela se converteu, uma irmã chamada Dona Débora, mas outra hora ela servia também aos demônios. E eu busquei esses terreiros em busca de falsas proteções, né? Mas enfim, e ela, quando esse irmão chegou lá nessa carceragem, quem estava lá? Essa irmã que na época não era irmã. Então ficou crente de um lado e o pessoal que servia a outros deuses de outro, meu amigo, e eu ali no meio. O que eu vou fazer? Rapaz, só sei que Deus é poderoso, Miguel. Esses irmãos começaram a jejuar pela minha vida, sem eu saber, buscar sem eu saber. Mas Deus tinha um plano mesmo de salvação, né? E o Espírito Santo que convence o homem do pecado começou a trabalhar na minha vida de tal maneira, antes de eu me converter. E a ponto de eu na comunidade que eu liderava, tinha muitos Baal, que as coisas que eu servi outra hora, me enganou dizendo que aquele ali era o meu protetor de frente, coisas dos outros lados, né? Hoje eu digo com convicção porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. E a nossa oração é que pessoas que ainda servem isso venham se converter também. Então eu conto meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, né? Então eu servi essas entidades lá, que eu fui enganado outra hora, fazia pacto com demônio a ponto de dar sangue. Todo ano eu tinha que renovar um pacto. Aonde o meu irmão um dia morreu, eu falei, que pacto é esse? Eu e ele. Se eu tenho um corpo fechado, como é que meu irmão vai morrer assim?
E aí, automaticamente, quando meu irmão morre, eu sou preso nessa ocasião. E esses irmãos começam a pregar o evangelho para mim. E, meu amigo, foi uma coisa assim instantânea sobre essa idolatria que eu servia. E eu perdi os irmãos na comunidade que eu servia, eu botei alguns Baal num canto, no outro, nas entradas, e eu pedi para tirar. Pedi para tirar, porque algo começou a incomodar o meu coração e eu hoje entendi, naquela ocasião, que foi o Espírito Santo que estava começando a trabalhar na minha vida. Miguel, eu peço os irmãos para fazer culto na minha comunidade. Tu ainda não era convertido ainda? Não era convertido. E nesses cultos que os irmãos começam a fazer, a rapaziada que trabalhava para mim começa a manifestação maligna, diabólica, demoníaca. Os caras de arma na mão começam a se manifestar e cair. E eu tinha um acesso a alguma comunicação de lá de dentro e eu começava a ligar dizendo para ele, olha, quem quiser se converter, pode ir embora, vai para o centro de recuperação. E Deus começou a fazer algo tremendo na minha comunidade para mostrar para mim o poder de Deus. Olha o que eu estou fazendo. Rapaz, eu começo a ficar quebrantado nesses 10 anos que eu fui sentenciado. E Deus começa a fazer um processo na minha vida que eu começo a ficar impactado. E Deus começou a me libertar. Eu era dependente, não era totalmente viciado, mas eu usava. E eu começo a pedir a Deus aí, Senhor, se o Senhor tem um plano de salvação, se o Senhor é real, faz isso na minha vida. Eu comecei a fazer prova de Deus. Uma dessas provas dentro do sistema penitenciário, Miguel. Eu falava assim com Deus, se o Senhor é real, liberta-me da droga, eu não tenho força. Meu amigo, Deus começou a fazer algo tremendo e gerou em mim nojo. E Deus começa a usar um irmão, não é irmãzinha do coque, mas era do mesmo contexto, pentecostal, lá dentro do presídio. Irmãos presos, que começou, fora esses irmãos da rua, começou a pregar para mim, e eu tive um desejo de ouvir mais, de me aprofundar. Quem é esse Deus? Que evangelho é esse? O sistema não me recupera. O poder aquisitivo da rua, eu tenho o que eu quero, o que eu queria, de dinheiro, de tudo, mas não tinha felicidade, eu não tinha alegria, não tinha paz, entendeu? Eu comecei a ver o evangelho de uma forma diferente, porque muitos companheiros que trabalhavam para mim na rua começaram a se converter. E esses companheiros começaram a me visitar no sistema penitenciário, eu olhava para eles assim, falei, rapaz, os caras tá bonito, com semblante diferente, e eu? Aí eu comecei a me atentar para aquilo ali, tá entendendo, Miguel? E eu comecei a orar, mesmo sem saber orar, mesmo do meu jeito, eu comecei a chorar, me humilhar diante desse Deus que ainda eu não conhecia. E eu comecei a sentir no meu coração algo diferente, mesmo sem ser batizado, sem ter o Espírito Santo, mas eu creio que Deus viu sinceridade no meu coração e começou a trabalhar. Rapaz, de uma forma poderosa, Deus me liberta da droga. Deus usou um irmão dentro do sistema para falar assim para mim, Deus manda te dizer que você vai tentar fazer isso, você vai sentir nojo. E aconteceu, Miguel. Eu comecei a sentir ânsia de vômito. Eu tentava usar a dependência química e não conseguia. E quando aquilo aconteceu, eu comecei a pensar em quem? Deus. Deus usou alguém para falar isso. Meu amigo, aí aconteceu outra ocasião, a maneira de Deus mostrar para mim o poder dele. E esse mesmo irmão passou alguns meses e eu já limpo, já totalmente tranquilo. Não tive mais desejo mesmo de usar a entorpecente. E eu gostei daquilo ali, do poder de Deus sendo manifestado. Miguel, aí o irmão pergunta assim, tu tem algum sonho? Outro sonho? E eu falei assim, eu tenho um desejo de ser pai. Eu vejo todo mundo sendo pai. Queria tanto pegar um bebezinho no meu colo, mas minha esposa não engravidava. E o irmão começa a fazer uma campanha dentro do alojamento que eu morava. Dentro do alojamento que eu morava, de oração, de clamor, de jejum, e eu topei aquele negócio, né? E Deus está se apresentando para mim, o teu poder, a tua realidade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, cara. Aquilo foi real. E um dia na visita, no pátio de visita, 4, 5 horas da tarde, quando começa a se despedir, terminando a visita dos internos, eu era um, e eu com esse irmão e a minha esposa do lado, ele com a companheira dele do lado, ele tinha um dom de revelação,
E ele, conversando com a gente, olhou assim mesmo, Miguel, falou assim, olha, Deus, para minha esposa, Deus manda te dizer que você está grávida. Rapaz, ela não, acredito, ela não, Deus está mandando te dizer que tem um bebê no teu ventre. Não tinha nada, nem um mês, ninguém não sabia de nada. Miguel, aquilo ali foi tipo assim, uau, cara, esse Deus é real. Esse Deus é sobrenatural. E aquilo ali começou a me chamar muita atenção. E eu comecei a ir para a capelinha que tinha o culto dos irmãozinhos dentro do presídio. Eu chorava. Falei, Senhor, muda a minha história. O Senhor é real. Nesse mesmo dia eu falei para minha esposa assim, olha, vai, faz o exame. Eu desesperado, faz o exame. Eu quero saber o nosso sonho de ser pai. Rapaz, não é que ela fez o exame e verdadeiramente ela estava grávida. E eu olhei para o céu e falei, Senhor, chorando, o Senhor é real. Se revela para mim, eu quero te conhecer mais. E assim eu fiz, comecei a buscar. Lendo a Bíblia. E eu, sem me converter, eu li a Bíblia, Miguel. E eu entendia tanta coisa, Deus falava comigo. E eu esperava, com meu orgulho, eu era líder, eu era chefão, tá entendendo? Dentro da facção. E eu esperava fechar a cadeia no horário certo, fechava o meu alojamento, fechava a minha coxinha, meu irmão, dobrava o meu joelho, começava a chorar. Senhor, Tu é real, Senhor, tem um plano, Senhor é maravilhoso, eu quero Te conhecer, eu quero me converter, me tira daqui pela porta da frente, tal. E eu comecei a falar a Deus, botar os meus projetos, os meus desejos, as minhas debilidades, as minhas fraquezas diante desse Senhor. Até que eu fui transferido por Bangu 3. Era um sistema de penitenciária de segurança máxima. E dali eu fui transferido para Bangu 1, meu irmão. Outro de maior segurança máxima ainda. Entendeu? E os anos se passando, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Já era para mim ter saído há muito tempo, porque a minha sentença era 10 anos. Com 5, talvez com 6, 7 eu tinha liberdade, adquiri um habeas corpus, mas pela misericórdia do Senhor não permitiu. E eu fui entendendo depois tudo por quê. E ali eu saí com 9 anos e alguns meses. Entendeu, Miguel? Com 9 anos e alguns meses. E eu falei para o Senhor assim, se eu sair daqui legal, sem fuga, sem nada, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Diante de tantas coisas que Ele tinha feito e se revelado para mim, se apresentado com a Tua graça, com o Teu poder, né? Todas essas coisas que eu contei aqui. Né? Eu não tinha mais o desejo daquelas coisas. Deus começou a limpar o meu coração. Deus começou a fazer coisas grandes. Entendeu? E eu falei sim para minha esposa, eu vou entregar minha vida para o Senhor, vou me converter, vou largar tudo. Ela mesmo não acreditava, ninguém acreditava, porque assim, numa comunidade, a maioria dos jovens que quer enveredar por essa vida, o sonho dele é alcançar o degrau máximo de ser o líder, de ser o chefe, o dono, e eu tinha chegado àquilo ali, entendeu? E então assim, eu acompanhei como acompanho até hoje a história de muitos. Não é fácil, meu. Largar. Assim, muitos largam, mas assim, chegar no top, o líder, a liderança, dinheiro fácil, é muita fama, é muito poder, é muita armadilha, e o camarada bota na cabeça dele assim, pô, eu já sou procurado, eu já sou condenado, se eu chegar aqui, vou fazer o quê? Vou me entregar? Então essa renúncia é muito difícil. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, a Bíblia diz assim, reunindo Jesus e seus discípulos, e a multidão lhe disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por causa de mim e do Evangelho, esse sim salvá-la. Não é fácil, meu amigo. Eu vim de lá, eu vim desse contexto, mas é possível, com a ajuda do Todo-Poderoso, do nosso Senhor. Então, assim, é renúncia. Não é só na vida regressa que eu vivia, é em todos os sentidos. Romanos 3,12 diz assim, se não me falha a memória, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Entendeu? Então, depois do pecado de Adão, Romanos 5,12 vai falar assim, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Através do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores. Provérbio 14,12 vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desse caminho são caminhos que levam à morte. Então, assim, Deus olha lá de cima, Miguel, e vê o homem separado dele.
o homem afastado dele. Agora, cada um vai procurar o seu caminho. Eu procurei o meu erro, eu procurei o meu vacilo, mas o desejo do Senhor é resgatar todo da escravidão do pecado. É uma mulher na prostituição, é um rapaz no alcoolismo, tá entendendo? É uma mentirinha de nada, para o Senhor já é erro, já vai levar o homem à condenação. Mas o meu caminho foi aquele ali. Então, em Cristo, eu encontrei a minha salvação. Em Cristo, eu encontrei o verdadeiro caminho. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então, o homem precisa saber que o Evangelho é as boas notícias de um governo novo. Sai o meu reinado, sai o meu governo, a maneira de eu achar que os meus achismos e vem um reino celestial sobre a minha vida. É o que tu falou, Cristo em nós, né? Gálatas 1:27, a esperança da glória. Então eu abri o meu coração e falei assim, até que eu tentei resolver minha vida, só estou errando, só estou batendo de frente, mudo o meu ser, entendeu? Então Jesus veio, ele começou a governar a minha vida, a maneira de eu lidar com a minha esposa, a maneira de eu lidar com as minhas filhas. Hoje eu não sou mais um mau caráter, uma má influência, um mau exemplo, tá entendendo? Hoje eu prego o Evangelho, eu vou às comunidades, eu vou aos lugares, mostrando que para as pessoas que é possível, entendendo que Cristo em nós é a esperança de uma glória. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então eu saio daquele lugar, Miguel, com 9 anos e alguns meses, liguei para minha esposa, peguei o telefone do advogado, estava me esperando, lá do lado de fora do sistema, e o Espírito Santo no meu coração. Lembra tudo que tu falou comigo? No período que você esteve preso? E eu chorava, Miguel. E eu falava assim, no caminho da estrada que sai do presídio até chegar na cancela, lá fora era um caminho de 2 quilômetros. E eu andando a pé, lembrando de tudo, olhando o céu, eu falando, Senhor, muito obrigado, depois de tantos anos eu estou em liberdade. E pensando na minha filha, nas minhas filhas, na minha esposa, na minha mãezinha, que sofreu tanto, me visitando nas minhas irmãs, e eu falando assim, Senhor, essa é a oportunidade única. Me dá força. Eu quero renunciar tudo. Eu quero largar tudo. Quando eu chego lá, do lado de fora da cancela, eu encontro o advogado já me esperando. Primeira atitude minha, peguei o telefone e liguei para minha esposa. E falei para ela assim, olha, vai para tal lugar que eu estou em liberdade. Ela, não acredito. Eu falei, estou em liberdade. Porque foi de repente, o meu alvará chegou, ninguém esperava. Eu falei, vai lá para o escritório, dei o endereço, e leva fulano e cicrano. Quem era o fulano e cicrano? O irmãozinho que tanto pregou para mim. E eu falei assim, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Ela falou, tá falando sério? Falei, vou entregar a minha vida para o Senhor. E chegando nesse lugar, o irmão Alexandre, que pregou muito para mim, na rua, que eu não queria, e agora dentro do presídio, e aquele irmão foi um instrumento de Deus na minha vida. E eu vou, e quando chega todo mundo no escritório, eu falei para ele assim, rapaz, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Cezinha da Cidade de Deus, a partir desse momento, morreu. Entendeu? E eu dobrei meu joelho com a minha esposa e fiz uma oração de confissão ao Senhor, chorando, com alegria no coração. Aquela foi uma das melhores decisões da minha vida, a melhor, né? A maior decisão. E renunciar a um mundo de pecado, de escravidão, entregar a minha vida a partir daquele momento para que o Senhor viesse governar, o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Miguel, daquele momento ali, eu tinha que tomar uma outra atitude, uma decisão séria. Eu liguei para a rapaziada que era lá da comunidade, que liderava para mim. Ele sabia que eu estava em liberdade e a comunidade em peso me aguardando. Fizeram a festa, fizeram tudo lá, estão esperando o líder. Estão esperando o patrão. E está todo mundo, as crianças que ouvia falar do Cezinha, mas não conhecia, queria conhecer. Meu amigo, a comunidade. E eu sabendo da minha missão nova, meu irmão. E eu falando, Senhor, me dá graça, me ajuda. Eu não quero ir para a comunidade. Se eu for lá, eu vou ser abraçado pelo adversário. E eu ligo para o pessoal e falei assim, olha,
Qual é, patrão? Estamos sabendo e tal, tá tudo na rua. Armamento. Tá todo mundo pesado, tá todo mundo aqui aguardando você. A comunidade está em peso. Eu tinha acabado de entregar minha vida, feita ali uma oração de fé, de entregar a vida para o Senhor junto com a minha família. E eles não sabem de nada, nem eu falei nada naquele momento. Eu falei, olha, vai para tal lugar. Aí indiquei eles irem para uma outra comunidade, outro bairro, que pertencia, era aliado a onde eu pertencia, onde eu poderia entrar. Não falei nada em telefone. E fui e cheguei lá, reuni os gerentes maiores e falei para eles assim, olha, Cezinha da Cidade de Deus morreu. Eu acabei de orar com os irmãos, entreguei minha vida para o Senhor. Eles olharam para mim assim, que isso? Falei, Cezinha da Cidade de Deus morreu. A partir de hoje eu vou seguir minha vida com o Senhor, não quero mais criminalidade, não quero mais ser líder, não quero mais esse dinheiro, eu quero mais nada. Eu quero ser uma nova criatura, entendeu? E passei algumas coordenadas ali que era necessário naquele momento, né? Baseado na hierarquia daquela vida, e desci o morro, chorando, alegre, aquele fardo assim, caindo, e pensando nesse texto que eu citei aqui de Mateus 11, 28 em diante, Jesus fez um convite, vinde a mim. Ele estava me chamando naquele momento. Ele chama todos que estão cansados e sobrecarregados. Todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, meu amigo. Eu desci daquela comunidade, era um morro lá em São Cristóvão, num bairro chamado São Cristóvão, no Rio, Morro da Mangueira. Eu desci aquele morro, as vielas, o beco, Miguel, na medida que eu ia descendo, cada degrau que eu ia descendo, cada beco que eu sentia assim um fardo caindo e eu chorando. Eu com o meu pastor do lado e o advogado do lado, que foi comigo. E eu descendo ali chorando, minha esposa com a missionária, a esposa dele lá embaixo, que eu não deixei elas subirem me esperando. E aquela reunião durou algumas horas. Algumas horas porque eu fui ali para tratar de um assunto que mudaria a história da minha vida até o arrebatamento, até eu morrer no Senhor. Quando eu cheguei lá embaixo, e eu falei assim, tá resolvido, meu amigo. Entreguei tudo, acabei com tudo, desci dali em paz, tranquilo, e ali começou uma nova história da minha vida. Alguma pergunta? Meu Deus, não. Só aplaudir. Meu Deus, Cezinha, fantástico, fantástico, muito bom, muito bom. E aí, em liberdade, viver para o Senhor, como era a tua expectativa agora? Pronto. Eu pedi os irmãos, me converti pela Assembleia de Deus, gratidão eterna pelo meu pastor Roberto, lá no Rio, pelo pastor Alexandre, e os irmãos que muito oraram pela minha família, muitas mulheres de Deus, acompanhou minha esposa, e eu falei com os irmãos, eu não quero ficar no Rio, e eu tinha um irmão que morava no Paraná, que congregava conosco, pertenceu à vida errada comigo, trabalhava para mim, era mais novo do que eu, mas agora se converteu nessa ocasião dos cultos lá. Ele foi um que se manifestou lá na comunidade. E os irmãos levaram ele para o centro de recuperação lá no Paraná, no sul, e ele ali ficou se recuperando. Com o decorrer dos anos, a família dele foi, e esse irmão mora lá hoje, quase 30 anos no Paraná. É um pastor, meu irmãozão, Paulo Henrique, e ele aprendeu tantas coisas erradas comigo no passado, e quando eu me converti, eu falei assim, eu lembrei do irmão Paulo Henrique, eu ensinei tantas coisas erradas, agora eu quero aprender com ele a orar, a jejuar, a caminhar no caminho novo, né? Numa nova história. Então eu pedi aos meus irmãos assim, me leva para o Paraná, eu não quero ficar no Rio, porque eu tinha que casar no cartório, que eu não era legalizado. Para mim se batizar eu precisava casar. Então eu queria resolver a minha história, eu queria ser colocado em Cristo o mais rápido possível. Eu queria buscar o poder de Deus, porque o meu histórico era difícil. Eu não era, não me soberbecendo, mas eu não era um pequenininho, eu era alguém grande na hierarquia que eu precisava do poder de Deus para mim sobreviver. Eu falei, eu não posso ficar no Rio. Me tira do Rio. Então os pastores me levaram para o Paraná, justamente onde estava esse irmão Paulo Henrique. Quando eu chego no Paraná, Miguel, minha amiga alegre, feliz, aluguei uma casinha simples, linzinha, humilde, vivendo uma vida totalmente
simples, humilde, meu irmão. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca fiz. Eu tinha tudo que os outros faziam para mim. Eu comecei numa padaria. De manhã cedo, um frio no inverno. Eu morei numa cidade por nome Sarandido, lá de Maringá. Mas um frio. Rapaz, eu ia comprar pão cedo. Aí matriculei minhas filhinhas. Era pequenininho, eu comecei a levar minhas filhas. Cada detalhe eu chorava. Eu falava assim, eu tomava um cafezinho na mesa, o almoço, eu chorava. Eu nunca vivi aquilo. Minhas filhas nasceram, eu estava dentro do sistema penitenciário. Eu fui ver minhas filhas em liberdade, né, pela primeira vez em liberdade nessa ocasião. Então foi tudo novo. Rapaz, então tudo era motivo de choro, de alegria. Eu glorificava a Deus na mesa com a minha filha, com a minha esposa, na maior simplicidade. Aluguei uma casa, fomos morar lá, comprei umas coisinhas tudo simples e comecei a viver uma vida de simplicidade, congregando com esses irmãos. O irmão Alexandre, que pregou para mim, que foi meu pai na fé, pela igreja, ele foi fazer uma obra de missão, alugar uma casa também com a família dele e foi morar no Paraná para me acompanhar, juntamente com esse irmão Paulo Henrique. E aí ficamos lá, alguns meses, foi poucos meses, Miguel. O que aconteceu? Meu amigo, eu fui para o cartório, a primeira coisa que eu fui fazer, casei, casamento simples, só no cartório, fizemos um bolinho com a gente, só a nossa família, e na outra semana desci as águas, me batizaram, eu e minha esposa. Evangelizando, pregando, vivendo aquela alegria, eu comecei a aprender a jejuar, orar, ler a Bíblia com mais frequência, e meu amigo, só alegria, só alegria. Eu fiz 1 mês, completei 2 meses, 3 meses nessa vida no Paraná, após eu sair desses 9 anos. Quando eu ia completar 4 meses, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, liga do Rio para o Paraná, dizendo que o advogado foi lá na casa dela dizer que eu fui sentenciado a 17 anos de cadeia. 17 anos de novo, pelo meu histórico, pelo meu passado. Eu agora, servindo ao Senhor, 4 meses eu em liberdade, 4 meses eu me batizei, 4 meses, e a Justiça do Rio permitiu, me deu aquela liberdade, pegou processos antigos e me condenou a 17 anos novamente. E aí, meu irmão? Rapaz, é como se o teto tivesse caído sobre a nossa cabeça. E eu comecei a chorar junto com a minha esposa, a gente chorou ali, nosso irmão Alexandre, os irmãos, Paulo Henrique estava conosco ali. Começamos a orar ao Senhor, falando, Senhor, seja se feita a tua vontade. Eu não quero voltar para aquela vida, não quero voltar a ser escravo do inimigo, não quero voltar mais para criminalidade. Mas eu acabei de sair de liberdade, tem apenas 4 meses. 4 meses de viver nessa vidinha aqui, boa, tranquila. Mas enfim, ó. E aí começou a minha trajetória no Nordeste. Foi aí que eu peguei a minha irmã, eu e a minha esposa, minha sogra e meu sogro moram em Queimadas, começa a minha trajetória. Eu nunca tinha vindo para estado nenhum do Nordeste. E eu cheguei a Paraíba nessa ocasião, desse jeito, entendeu? Dessa maneira, como se fosse foragido, entendeu? Eu queria mudar de vida, eu queria saber que era possível uma transformação de vida, mas eu não tinha experiência ainda no Evangelho. Eu era novo, eu era um bebê, acabei de nascer. E aí eu chego ali no sítio, onde eu conheço Samuel, porque Samuel, ele batizou os irmãos do meu sogro, e quando eu chego ali, na casa do meu sogro ali, eles estão discipulando o meu sogro. E eu conheço essa rapaziada aí, e eu fico meio que escondido, desorientado, desaconselhado, não tinha assim pessoas para me aconselhar. Triste, abatido, eu e minha família, mas servindo ao Senhor. Colocando diante do Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. O que o Senhor tem para mim, eu estou aqui. O Senhor agora é o meu rei, o meu Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em minha vida, que agora eu vivo, quero viver pela fé daquele que me salvou, que me amou. Mas eu precisava ser aconselhado, orientado, né, discipulado de verdade. E eu ali não congregava naquele momento em lugar nenhum.
procurei algumas igrejas, procurei alguns lugares, e eu comecei a ir a alguns lugares. E muitos desses lugares, Deus começou a usar pessoas sem me conhecer e falava assim para mim, através de profecia mesmo. Eu visitava algumas congregações aqui em Campina Grande, procurando alguma coisa que massageasse meu ego naquele momento. Eu e minha esposa, rapaz, onde eu chegava, sentava numa cadeirinha simples, né? E Deus sempre usava alguém para falar assim, ei jovem, você que está aí atrás, Deus manda te dizer assim, daquele lugar que você veio, Deus vai te levar de volta lá. Eu não sei aonde é, e não sabia de fato, porque ninguém me conhecia. Deus vai te levar de volta, mas é Ele que está te levando, é Ele que está no controle, Deus vai fazer coisas grandes, Ele está contigo. O momento não vai ser bom, vai ser difícil, assim manda te dizer o Senhor, mas Ele vai te trazer de volta para cá, e o nome dEle vai ser glorificado. Miguel, eu ia visitar outros lugares, sair dali com o coração triste, pensando nos lugares que eu passei, eu sabia que lugar era. Tá entendendo? Eu sabia onde eu fiquei vários anos, eu sabia. Eu visitava outros lugares e Deus começava a falar comigo da mesma maneira, usando outras pessoas. Jovem, Deus manda te dizer isso e isso e isso. Vai ser necessário, Ele vai te levar lá naquele lugar, que você sabe onde é. Mas Ele vai estar em todo momento contigo, para a tua família. E vai ser necessário um processo e Ele vai te tirar e vai te trazer de volta, o nome dEle vai ser glorificado. E assim aconteceu, Miguel. Fiquei 1 ano e 6 meses ali guardadinho, escondidinho, só indo, procurando as igrejas de aqui em Campina Grande, tentando ver alguma palavra que massageava meu ego, só vinha pancada. Mas não era pancada. Hoje eu entendo que era a vontade de Deus para aquela ocasião. Eu era novo, não entendia. E aí, rapaz, aconteceu coisas no Rio de Janeiro, que morria muita gente, e o meu nome começou a sair lá do Rio como atuante, mas eu não tinha mais nada a ver com nada. No momento que eu larguei mesmo, não tinha comunicação com mais ninguém, eu queria Deus, não tinha contato, não queria nada, entendeu? E aí meu nome começou a sair no Rio de Janeiro, como eu tivesse na atualidade. E morreu uns camaradas lá, e aí a polícia, quando eu completei 1 ano e 6 meses, que eu vim do sul para cá, a polícia veio me buscar, aqui lá em Queimadas. Fizeram uma operação em conjunto com Campina Grande, a polícia foi me buscar. Nesse momento, eles não me pegaram, porque, por ocasião do Senhor, naquele momento, e eu vim parar em Campina Grande, na casa de alguns discípulos. E ali eu fui orientado, aconselhado muito. Debaixo desses conselhos, entre Samuel, Josenberg, que são nossos pastores, né, presbítero aqui em Campina Grande, eu fui aconselhado a me entregar. Eu não queria naquele momento porque eu não tinha cobertura deles. Eu não era... Entendeu? Eu pertencia a uma denominação nessa ocasião. E Deus começou a falar com eles ali, falando sobre restauração, restituição. Eu estava tão desorientado que a minha mente só pensava assim, eu vou ficar tudo de novo, vai começar tudo de novo. Se eu cumprir, de 5 anos eu cumpri 3 da primeira, de 10 anos eu cumpri 9, e eu agora 17 anos. Aí eu comecei a fazer projetos e cálculo, com quantos anos eu vou sair? O que vai acontecer com as minhas filhas, com a minha esposa? Mas aquele era o meu pensamento, o pensamento de Deus era totalmente ao contrário. Enfim, meu irmão, eu, com muita luta, eu me apresentei, decidi me entregar à justiça, né, aqui em Campina Grande. Decidi me entregar à justiça aqui em Campina Grande. Teve muita repercussão, a mídia daqui também, e eu fui embora. Eles me levaram de volta para o Rio, com esses 17 anos. Porém, dentro do sistema penitenciário, Deus começou a me usar ali. Um cara que era líder, tinha um nome. Dentro daquele presídio, todo mundo me conhecia. A minha vida do passado, rapaz, agora eu chego ali como pastor. E Deus começa a fazer coisas extraordinárias, Miguel. De resgate, de salvação. Aí eu comecei a entender a vontade de Deus. Romanos 8:28 vai dizer assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era necessário eu passar por aquele momento, entendeu? Eu não tinha que reclamar, cara. Eu já estava no lucro.
Diante de tantas mortes, eu estava vivo, eu estava, tá entendendo? Eu estava colhendo o fruto daquilo que eu plantei no passado. Então agora eu ia começar a colher um fruto daquilo que eu inicio ali, uma nova trajetória que eu estava plantando. E Deus me levou lá dentro, o Miguel, dentro de onde eu tinha ficado vários anos. A rapaziada que era líder, que eu também fazia parte, quando me viram assim, eu vim do Nordeste, recapturado, me levaram para dentro do sistema do Banco 3. Quando me levaram, que isso, cara? Falei, meu irmão, foi Deus. Ah, mas foi Deus. Oh, mas esse Deus que tu não era para tu estar em liberdade? Falei, ele me trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, entendendo que é possível. Mas enfim, eu não tinha noção do que Deus ia fazer, mas Deus ia fazer, já estava fazendo. Eu saio do Bambu 3 em um ano e vou para um sistema chamado Molícia André, onde tem aquele videozinho naquela porta que eu saio, onde ali Deus começa a fazer coisas tremendas. É um sistema penitenciário com 1000 e poucos internos, 1000 e muitos internos. Várias galerias. Meu amigo, eu começo a fazer um trabalho ali com outros pastores tremendos. E vai essa matéria, vai pessoas querendo saber do Cezinha da Cidade de Deus, que e agora é um pastor, isso e aquilo. E do nada chega uma juíza da quarta vara criminal de Jacarepaguá, da onde era a comunidade que... E aí eu já estava 1 ano e alguma coisa. Minha sentença é 17 anos. Eu tinha que cumprir uns 15, pelo menos. Uns 15 de cara. Hediondo. Miguel, vai essa juíza dentro do sistema. E com um projeto de ressocialização, o diretor desse sistema, que é um homem de Deus também, e ela vai levar um projeto de ressocialização dentro desse presídio, uma juíza. Uma juíza. E o diretor falou assim, olha, sabe quem está aí dentro? O Cezinha da Cidade de Deus, porque a comarca que ela trabalhava, ela sentenciava as pessoas justamente da comunidade de onde eu era. E ela conhecia o meu passado. Totalmente. Aí o diretor falou assim, sabe quem está aí, Cezinha da Cidade de Deus? Eu falei, não acredito. Aquele cara perigosíssimo, o líder de lá. E não, ele é um pastor. Ele está aí agora, não acredito. Amigo, mandaram me chamar. Ela mandou me chamar para mim conhecê-la, né? E aí eu conheci. Ela conheceu uma nova criatura. Ela, Cezinha da Cidade de Deus, eu ouvi falar muito de você. Na palavra delas, homem perigosíssimo, eu falei, sim, era, excelência. Eu agora sou uma nova criatura, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5, 17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu amigo, e aquela juíza fica impactada com a minha situação, e nessa ocasião já não tenho mais dinheiro, já não tenho mais advogado. Inclusive eu falei para minha esposa, eu já sou sentenciado e a minha causa está na mão do Senhor. Quem vai me tirar daqui vai ser Deus. Do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Ele é o advogado. Porque o sentenciado já era o cara casca grossa, eu falei, não vou gastar. Não tem advogado querendo me iludir, dizendo que me tira com tanto tempo, a mim não engana, né? E eu já não tinha mais dinheiro também. Mas aquilo me deu paz, Miguel. Me deu paz. E com o decorrer do tempo, Deus começou a falar no meu coração que ia me tirar dali. Deus começou a trazer paz ao meu coração. Eu comecei a entender que Ele me levou, permitiu eu retornar agora como servo de Deus para a glória dEle, para aquilo que Ele queria fazer e fez. Rapaz, essa juíza, ela vai lá na segunda vez e na terceira vez, Miel. E ela sarqueou todos os meus processos sem eu saber. Esse processo de 17 anos estava para ser julgado na segunda vara criminal, segunda instância. E o qual o relator era um desembargador, tá até naquele vídeo, eu vou lá agradecer o doutor Ciro Darlan, e ela fala assim, olha, teu processo está na 7ª vara criminal, eu sarqueei e vai ter um novo julgamento, faz uma carta em punho para ele, diz que tudo que tu fez, tudo que você era, mas diz a vida nova que você está levando agora, o que você está fazendo como pastor, ressocializando, pregando o evangelho, e vida está, através do teu testemunho, eu fiz. Essa carta chegou a ele há 1 mês. Nesse período eu completei 2 anos. 2 anos. Essa carta chega a ele. Aí, quando chegou, me chamaram no fórum. Quando eu chego lá, tá o doutor Ciro Darlan com mais 5 desembargadores. Numa sala grande, no mesão, eu completei 2 anos em 1 mês. E ele manda eu sentar, e ele diz assim, Cezinha da Cidade de Deus,
tu sabe a influência que você tinha na facção, sabe a influência que você tinha na tua comunidade, é o nome que tu é. Tu conheceu a doutora Thelma, da onde o nome dela, né? Falei, eu estou em tal presídio, ela chegou lá com um projeto de ressocialização para ajudar internos que têm desejo de ressocializar, de trabalhar e tal. Então eu conheci ela lá, ela conheceu a minha história e desejou me conhecer. E ela pediu para mim fazer uma carta. Ele falou assim, essa tua carta chegou até mim. Você todo até a tua carta chegou até mim, tá vendo esses homens aqui? E no meu processo, não era só eu, tava muitos presidiários e pessoas de alta periculosidade. Ele falou assim, tua carta chegou até mim e nós lemos e eu acreditei na tua história. Tá vendo esses homens aqui? A gente não sabe o que fazer porque no teu processo tá muito traficante de alta periculosidade. Ou seja, assim, se ele me absolvesse, pela lei teria que se estender para os outros. Só que foi algo de Deus, foi Deus na minha vida, entendeu? E ele falou assim, mas nós chegamos à conclusão que nós vamos te dar uma oportunidade, nós estamos te absolvendo nesse momento, entendeu? E eu fui absolvido naquele momento daquela sentença de 17 anos. E ele fala assim, olha, da mesma maneira que tu diz que Deus mudou a tua vida, cara, tu tem um compromisso conosco, cara, vai pregar. Falou assim, eu falei, olha, eu chorando, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, mas eu conheço Deus que é poderoso e mudou a minha vida. A única coisa que eu posso fazer da mesma maneira que pregaram esse evangelho, as boas notícias de um reino, de um governo novo para mim, e a minha palavra eu te dou, eu vou pregar o evangelho para essas pessoas. Não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai saber da minha história lá fora. Tá entendendo? E eu saí dali chorando, mas chorando tanto. Falei assim, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, por esse amor, por essa graça. Entendeu? Eu saí dali, voltei pro sistema, porque o meu alvará não chega no mesmo dia, ele chegou só depois de 3 dias. E aí esse pessoal do AfroRegre, aquela matériazinha, aquilo não era para acontecer daquela maneira. Eles foram pedir autorização, esse Dr. Gilson Nogueira, que era o diretor da época, que era um homem de Deus, para fazer uma matéria comigo dentro do presídio. E essa matéria seria assim, é possível um ex-líder se ressocializar? E aquela matéria era para ele fazer uma cobertura, assim como está acontecendo aqui comigo, dentro do sistema. Eu ia dar uma entrevista a eles dentro do sistema, um testemunho dentro do sistema. E no dia marcado, Miguel, que foi marcado a autorização, eu autorizei, o sistema autorizou, eles foram lá, foi no dia que chegou o meu alvará. E eles fizeram aquela cobertura, era para fazer, não estava programado aquilo ali não. Aquela porta se abrindo, mas foi no dia exato que o meu alvará chegou, depois de 3 dias que eu tinha sido absolvido, o meu alvará chegou. E foi no dia que estava marcado para mim fazer uma cobertura com ele lá dentro. E eles foram e fizeram cobertura comigo, recebendo a liberdade, meu amigo. Aquilo foi impactante. Aquilo foi impactante. O rapaz que estava filmando, todo mundo ficou impactado, né? Minha mãe, minhas irmãs, o pastor, o presidente, pastor Roberto, o Alexandre, estava todo mundo aí me aguardando ali do lado de fora. Aí depois de 14 anos, eu vou na comunidade, onde eu literava, tá ali alguns trechos ali, eu chegando na comunidade, na igreja, né, abraçando algum pessoal, 14 anos depois. Eu vou colocar na descrição o vídeo para o pessoal assistir. É muito bonito o vídeo. Sim, Miguel, aí sim, eu saí totalmente liberto, totalmente pela porta da frente ali, né, para a glória do Senhor. Aí você visitou a comunidade naquele dia? Aí eu visitei a comunidade, depois de 14 anos. Como foi voltar lá? Dizendo aqui eu tô chegando na cidade de Deus, depois de tantos anos e tal, chego na casa da minha avózinha, da minha mãe, a família abraçando, uma coisa maravilhosa, né? Não mais como uma mão. Eu falei, você ainda fala isso na época, tinha OPP nas comunidades, me faz algumas perguntas sobre a OPP. Eu falei, eu sei que eu tô chegando daqui mudado, para transformar, para ser usado, não mais como o que eu era, mas agora como uma nova criatura, e assim tem acontecido. Para a glória de Deus, entendeu? Eu vou ao Rio, vou nas comunidades, nas igrejas, prego o evangelho, testemunho, entendeu? Dizendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que só Ele tem poder para transformar o pecador. Quanto tempo faz isso, assim?
Eu estou convertido há 18 anos, quase 20 anos, 19. Isso tem uns 16 anos, Miguel. 16 anos que aconteceu toda essa história, que eu retornei, voltei, né? Aí tu volta para Paraíba depois desse período? Aí pronto, eu fiquei no Rio, depois que eu saí desse vídeo, fiquei um ano no Rio, quase um ano, e voltei para Paraíba. Voltei para Paraíba, não era o meu desejo, não era a minha vontade, não era a vontade da minha família, eu voltar para Paraíba, não tinha desejo nenhum. Eu tomei um ranço de tudo que aconteceu, assim, mas naquele processo, né, de lapidar, Deus pega a gente como uma pedra bruta e vai transformando, né, em algo brilhante. Então é Ele. Então eu não tinha vontade nenhuma. Eu tomei ranço das histórias, tomei ranço de Queimada também. E hoje nós fazemos a obra em Queimadas, em Caixa d'Água, uma obra tão simples, tão humilde. Dentro dos lugares, eu vejo o teu documentário, eu fico lembrando é o trabalho que nós fazemos, né? Nas estradinhas de barro, nada de holofote, nada de púlpito, porque eu preguei em muitos lugares, eu testemunhei muito. Só que, como eu falei, eu vi que aquilo ali era muito raso, nada contra, mas ficar testemunhando do que era isso, aquilo. Então eu conheci o poder de Deus de verdade, entendeu? A palavra ela liberta. João 8,34, né? 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é o trabalho familiar. Eu recebi isso quando eu necessitei. O Samuel, com Beguinha, um meu discipulador chamado Natanael, há 13 anos ele me discipula. E sou discipulado até hoje, mesmo sendo um pastor, mesmo discipulando outras pessoas, nós somos acompanhados, nós temos pessoas que nos acompanham. Então até hoje é isso, eu preciso de um companheiro, eu preciso de alguém que eu desabafo, eu confesso os meus pecados, a gente erra, né? Entendeu? Então assim, minha esposa é discipulada e nós fazemos esse trabalho lá em Queimadas, em Caixa d'Água, discipulamos família. Um lugar, a Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Então ali nós passamos por tantas coisas que as minhas filhas, no colégio, minha esposa, a esposa de não sei quem, a filha de não sei quem, aquilo foi o constrangedor na época. E eu falava assim, nunca mais eu boto o pé naquele lugar. Mas lembra lá atrás das profecias? Estou te trazendo, mas eu vou te levar de volta para lá. Meu amigo, eu não tinha noção do que Deus ia fazer. E tem feito. Não deu que ver de tão pouco tempo, Miguel. Eu voltando para Queimadas, para Campina Grande, Queimadas. Hoje eu moro em Campina Grande, né? Mas nós fazemos a obra lá em Queimadas e Caixa d'Água. Deus começou a trazer pessoas, famílias, casais, filhos, para a gente acompanhar e para a gente aconselhar. E através da igreja aqui, da cobertura de Campina Grande, nós fazemos esse trabalho lá em Caixa d'Água, em Queimada, um trabalho muito simples, um trabalho muito humilde, onde eu entendi que isso era suficiente, aquilo que eu recebi lá atrás, e hoje nós nos doamos para outras famílias, para outras vidas, entendeu? Então eu testemunhei muito, dei por muitas igrejas testemunhando, vendendo DVD, até que chegou um ponto, eu falei, não, calma aí, chega, isso não é o suficiente, isso é raso para aquilo que Deus quer. Tá entendendo? Outra hora minha vida foi restaurada dessa maneira, aconselhamento, discipulado, tá entendendo? Restauração. Então, assim, hoje o Senhor nos usa nessa mesma linhagem para outras vidas, para a glória do Senhor. Muito bom. Hoje você é pastor? Hoje eu sou pastor. Faz tempo? Não, isso aconteceu agora. Foi? Na última reunião, foi que dia? Domingo retrasado. A última reunião do ano. Ainda que esse trabalho, nós já fazemos um trabalho pastoral, acompanhamento de discipulado, né, orientando, aconselhando. Eu recebi uma restauração na minha vida no passado, botando os pingos ali, se entregando à justiça, restaurando a área familiar, criação de filhos, isso é muito importante, né? Então, assim, foi um processo de restauração. A ponto de depois de uns anos, a gente está apto pela graça de Deus a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, na última reunião do ano agora, eu fui consagrado a pastor, reconhecido, na verdade, né? Coisa bonita. Deus é bom. Muito bom. Tu almejava o episcopado, como fala a palavra? Nunca.
Eu sempre falei à minha esposa assim, e sempre deixei bem claro aos irmãos, eu não almejo o episcopado. É um trabalho árduo, meu irmão, mas assim é bom quando é chamado pelo próprio Senhor, entendeu? Com o decorrer das experiências da vida, o Senhor próprio vai nos acalejando, nos aperfeiçoando, nos amadurecendo. Então eu entendo que na minha vida, com a minha família, foi assim, entendeu? As histórias regressam do passado, né? E o próprio Senhor foi aperfeiçoando. Eu nunca almejei. Eu sabia que o trabalho era árduo. Eu via o trabalho dos meus irmãos, dos meus pastores. Meu irmão, é sofrimento. É sofrimento de verdade, entendeu? Um trabalho de pastoreamento de verdade. Eu não digo apenas eu subir no altar e dizer nada contra, tá entendendo? Mas dizer, ganhar um título de pastor, ganhar uma carteirinha de um ministro, seja ele um evangelista, eu um presbítero, um diácono, mas não condizer com aquilo ali. É sério isso, um pastor. Então, assim, quando eu vi a vida dos meus pastores, eu vi que verdadeiramente ele pastoreia. Ele pastoreia. Eu digo pelo que aconteceu na minha vida. Aconselho, a hora que eu ligar para um deles, eu preciso conversar sobre isso. Vem na minha casa, vem tomar um café comigo, vem jantar, vem almoçar comigo. Isso é pastoreamento, tá entendendo? Abrir tua casa. Tá disposto a qualquer momento. Não marcar um horário, o meu problema está ali naquele momento. Então hoje eu faço isso. Eu recebo pessoas na minha casa. Aquilo que eu recebi lá atrás, eu faço. Minha casa é aberta para o discípulo que eu acompanho. Mulheres que a minha esposa acompanha. Meninas, tá entendendo? Eu tenho 2 filhas que são jovens, tá entendendo? Graças a Deus, meninas de Deus, serve o Senhor. Então hoje ela também discipula outras vidas. Entendeu? Então, assim, só foi apenas reconhecido, né, a partir do último domingo, né? Mas nós já fazemos esse trabalho. Entendeu? Cezinha, muito linda a sua história, muito bonito o seu relato. Só para a gente fechar, eu tenho uma questão bem simples assim. Algumas pessoas fazem uma divisão que eu acho bem interessante. Elas falam da relação entre a presença de Deus e a presença manifesta. Porque Deus está aqui, né? Ele está onde estiver 2 ou 3, então o Senhor está aqui nessa gravação, o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tem um contato com a presença manifesta de Deus, que a gente sente de uma maneira mais intensa, quase que palpável. Minha pergunta é, qual momento da sua vida você recorda de ter essa presença mais palpável, de ver Deus manifesto de uma maneira forte assim? Você tem essa recordação? Muitas, até recente, né? Eu compartilho muito com os irmãos. Eu procuro ter uma comunhão com o Espírito Santo, ter oração, ter uma vida guiada por Ele. O texto que tu fala muito, né? É o poder de Deus. Então, hoje em dia, eu procuro não me envergonhar. Paulo falou isso. Isso serve para nossas vidas hoje em dia. Diante da vida que eu levei, é o que eu falei, a gente sofreu um pouco no passado. Então, hoje em dia, assim, por amor, por exemplo, por isso aqui, eu dizer que eu gosto, eu não gosto, não. É dizer que foi difícil para minha família aceitar isso. Isso é divulgado. Nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita e nem todo mundo acredita. Porém, é o poder de Deus, né? Eu sei que essa história aqui, como as outras que Deus te usou aí, tem alcançado muitas vidas. Isso aqui vai alcançar para a glória dele, que nós vamos descer, diminuir, que o Senhor cresça. Entendeu? Então, assim, eu tenho que enlarguecer as minhas costas. Eu falo para minha esposa, o apóstolo Paulo fez e aconteceu isso com ele. Os espinhos na carne, as histórias. Então, assim, ele apanhava. Alguma cidade, ele apanhava por pregar o amor, pregar o evangelho. Então, por amor a outras vidas, ele pagava um preço, tá entendendo? Por amor a resgate de outras vidas, e o Senhor tem colocado isso no meu coração. É o que eu falei para você. Eu colhi no passado algumas coisas que eu plantei. Hoje eu estou colhendo que eu estou plantando uma vida nova. Então, assim, foi fruto da vida regressa, negativa e errada, totalmente rebelde e errada. Era uma vida de trevas, Sim. Hoje uma vida de luz, era uma vida de rebeldia. Hoje uma vida de comunhão com o Senhor. Entendeu? Então, assim, em algum momento eu entro no meu quarto para orar, Miguel. Rapaz, eu sinto a presença tão grande de Deus. Eu procuro orar e jejuar, buscar não sei o que tu queres para mim. Isso aqui, por exemplo, a resposta é de Deus, porque por esses dias Deus falou comigo. Eu vou te usar de maneira assim, assim, assim. Então eu sei que isso aqui vai alcançar
outras vidas, lugares que às vezes nós não podemos ir fisicamente, né? Uma história chega, um testemunho chega. Rapaz, eu cheguei, no meu quarto já tive alguma experiência orando sobre a história de Manassés, lá em 2ª Crônica 33, sobre a história do próprio Paulo, o que eles passaram pela rebeldia, rebelião, e o Senhor fala comigo, muito de eu descer lágrimas, chorar, fazer uma poça d'água, como que o Senhor assim abrisse assim a minha história do passado, mas não por motivo de condenação, entendeu? Porque a gente vai crescendo aos poucos, então algumas coisas vêm um sofisma. O inimigo tenta muitas das vezes nos setar, entendeu? Nos condenar. Só que Romanos 8:1 fala assim, nenhuma condenação há para aquele que se encontra em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que agora anda segundo o Espírito. Não tem condenação. O mundo pode condenar o meu passado. Algumas pessoas, mas aquele que me criou, que realizou um projeto novo para a minha vida, me absolveu, entendeu? Então tenho que ter fé nisso. Então eu pregando, pedindo a Deus um tema para pregar sobre um retiro que nós temos, chamado Retiro de Novos, e às vezes eu prego nesse retiro, e entra numa ocasião ou outra o testemunho. Rapaz, eu fui ler sobre essa história de Manassés, eu fui ler sobre a história de o apóstolo Paulo, antes Saulo, como que Deus perdoou, porque o meu tema era sobre o perdão de Deus. Rapaz, Deus começou a falar comigo, eu sentindo assim, o meu quarto sendo tomado, a minha vida sendo tomada, e o Senhor falando assim para mim, eu te perdoei. Porque o tema que eu ia pregar era sobre o perdão de Deus ao próximo, entendeu? Então assim, Deus mostrando para mim, você é testemunha viva do quanto eu te perdoei. Só que Deus me fez, Miguel, eu viajar em todo o meu passado. Rapaz, eu comecei a chorar, mas chorava tanto no meu quarto, e eu vendo cada cena de eu mais novo na comunidade, essa história todinha que eu contei, e eu comecei a pensar, não foi uma cena assim, um telão, mas Deus me levou a viajar na minha história passada, entendeu? E Deus começou a fazer eu observar a minha história nova, e disse assim para mim, eu te perdoei de tudo isso. Eu te perdoei de tudo isso. Agora conta para as pessoas o quão grande eu sou poderoso. Eu também quero perdoar as pessoas, tá entendendo? Então não tem assim, caminhos, entendeu? Eu busquei o meu caminho, mas o Senhor veio para libertar todos. Olhando Deus lá de cima, não viu um sequer justo, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, tá entendendo? Então, assim, eu tenho essas experiências de entrar no meu quarto e sentir a glória do Senhor, entendeu? E o Senhor trazia paz ao meu coração. Como Ele que te estivesse dizendo para mim assim, eu quero te usar para muitas vidas que pensam que não tem esperança, que não tem solução. Olha aí você, olha o que eu fiz com a tua vida. Aí eu sinto uma paz, eu sinto a presença tão gloriosa do Senhor, eu começo a cair em choro, e eu começo a gritar, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, tu és maravilhoso. De fato, Jesus é maravilhoso, meu irmão. Ele é o único que tem poder para entrar no íntimo do Senhor. Lá em Ezequiel 37, estou terminando, 37, versículo 25, Miguel, ele fala uma profecia que Deus dá a Ezequiel para uma aliança nova em Cristo, para um resgate em Cristo. Então ele começa a falar que eu derramarei água sobre vós, né? E lavarei dos seus pecados, e purificarei dos seus pecados, tirarei um coração de pedra, darei a você um coração de carne, né? E você vai andar nos meus estatutos. Se você for ver no versículo 36, se não me falha a memória, ele fala assim, que nós iríamos ter nojo, né? Que olharei para os vossos termos, para as vossas abominações, e tereis nojo de vós mesmo. Minha amiga, aquele versículo, um dia eu li, e eu comecei a pedir, Senhor, gere em mim isso. Eu não quero ter nenhum orgulho da vida regressa do meu passado. Eu quero que isso seja tudo coisa do passado. Eu preciso ter nojo daquilo. Eu não olho. Eu não conto com um olhar de soberba que eu fiz, que eu aconteci, que eu fiz, não. Aquilo ali foi negativo demais. Aquilo ali fez muita gente sofrer. A minha família, a minha casa, e não só a minha. Pessoas que se envolveram para defender a minha causa e morreram tão jovens, tá entendendo? Não é futuro. O crime não compensa.
Essa vida de criminalidade não compensa, a vida de não compensa. Então, assim, o Espírito Santo, ele é poderoso para gerar esse nós nojo das coisas erradas, das malícias, da maldade. Então, esse texto de Ezequiel, a gente vê o poder de Deus, como ele é poderoso para entrar no homem e verdadeiramente dar ao homem. Ele ainda fala de colocar dentro de nós o seu espírito. Aí isso se concretiza em Atos 1:8, quando Deus promete aos apóstolos, eles precisavam daquele poder para influenciar uma nação. Recebereis sobre vós o Espírito Santo, Sobre faz poder. recebereis o Espírito Santo rapaz, isso é tão fácil. Recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o poder de Deus, ele entra dentro do homem, dentro de nós, e nos capacita a fazer a obra do Senhor e reconciliar agora o homem que é inimigo de Deus a se tornar amigo de Deus, né? Então o evangelho é simplesmente isso. O Senhor nos dá poder para levar as boas notícias ao mundo e mostrar ao mundo: tu és inimigo, eu era inimigo, tá entendendo? Mas Deus enviou o seu filho, João 3,16, né, para reconciliar o homem perdido nas trevas para com a luz, para com Deus. Simplesmente assim, esse é o evangelho do Senhor. Não é uma religião, não é uma regra, não é um dogma, é um poder, é uma pessoa. É Jesus Cristo de Nazaré, né? 2 Coríntios 5:21 vai falar assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus, um justo pelos injustos, né? Isaías 53, 5 e 6, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o poder de Deus, meu irmão. Se não fosse Jesus, que seria de nós se não fosse o Senhor? Ele morreu naquela cruz para nos transformar em uma nova criatura. Esse é o poder do Senhor.